Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais um encontro, professor Marcelo com vocês, certo? Vamos direto ao assunto. Hoje o nosso tópico é globalização, tá certo? Isso aí é um tópico que está caindo em alguns concursos, está sendo cobrado. Eu peguei a lista lá, dei uma olhada, o professor Luiz mandou a demanda, então a gente grava, beleza? Vamos começar. Pessoal, começando, o negócio aqui é o seguinte, deixa eu falar uma para vocês que é verdadeira mesmo, na vera, hein? Que eu não sou caô. Então, olha só. Pessoal, é assim, quando jovem, e olha, não vai falar que é no século passado, mas quando garoto, eu no ensino médio, eu falo para a turma, eu nunca fiz uma prova de história, nunca fiz uma prova de geografia, nunca, um simulado, qualquer coisa, vestibular até, em que eu tivesse o termo globalização na prova, eu nunca vi. Quer ver outro termo que eu nunca estudei em colégio, que eu nunca fiz prova sobre ele? Desenvolvimento sustentável. Nunca vi. Ô Marcelo, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, meu querido. Presta bem atenção, meus concursandos. Pessoal, a palavra globalização é uma coisa relativamente nova na nossa vida, recente. Deve ter aí uns 25, 30 anos, 30 por aí. Você entendeu? Mais ou menos por aí. A palavra é uma coisa relativamente nova. Agora, o que ela representa não é. Por quê? Porque eu gosto de dar esse exemplo aqui para a turma. Eu gosto de dar um exemplozinho aqui, que é o seguinte. Uma equação de segundo grau, tá? Eu estava ajeitando o fio aqui, certo? Pronto, tá aqui, ó. Todo mundo se lembra que a equação de segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, certo? Beleza? Muito bem, então tá aqui. A única coisa que eu fiz foi colocar em romano. Né? Então 2x ao quadrado menos 3x mais 4 igual a zero. Aí eu pergunto geralmente pra turma, e aí moçada, tá tudo ok? Vocês gostaram? Tá tudo jóia? Tá tudo belezinha? Tudo tranquilo? Tudo certo? Ah, tudo certo? Tá certo não. Mas como não? Tá certo não. Pô, Marcelo, mas você apagou o zero, rapaz? Pô, mas tem que apagar, ué. Como que eu não vou apagar o zero? Mas não pode, ué, a equação tem que ser... Não, peraí, pô. Mas não tá em romano? Tá em romano ou não tá? Tá, né? Então, peraí. Você quer um zero em algarismo romano? Tá aqui, ó. Aqui tem um zero. Ou isso aqui não é 10 em romano? Ah, não, é. Então. Então, zero. Você quer 2 zeros em romano? Tá aqui. Ou isso aí não é 100? É 100, poxa. Você quer 3 zeros em romano? Tá aí. 1000. 3 zeros. E aí? Não, Marcelo. Pera lá. Então vamos fazer o seguinte. Paga tudo. Vamos lá. 2x ao quadrado menos 3x mais 4 é igual a zero. Com esse algarismo aqui de baixo, melhorou? Melhorou ou não? Pô, mas é claro que melhorou, pô, esse aqui é o que a gente usa, aí tem o zero, beleza. E agora que você vai falar para mim que você lembrou que esse algarismo é indo-arábico? E aí? E você quer falar para mim que globalização começou agora? Então por que eu não estou falando com você em tupi-guarani? Por que eu estou falando em português? Vocês entenderam? Então, moçada, quando a gente analisa o fenômeno, o processo, globalização ao longo dos tempos, gente, pelo amor de Deus, a gente pode falar que Alexandre Magno é globalização, a Grécia Antiga, o Império Romano, Buda, certo? Jesus Cristo, as cruzadas, Maomé, certo? O islamismo, o renascimento, a reforma, contra-reforma, a Revolução Industrial, o iluminismo, a Revolução Francesa, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, tudo isso é globalização. Tudo isso é globalização. Certo? A palavra globalização, economia globalizada, mundo globalizado, essas expressões é que são novas. São relativamente recentes na nossa vida.
certo? Mas o que elas significam já vem de séculos, entendeu? Desse tipo do espraiamento de culturas, desse choque de civilizações. Você tem isso há tempos, há séculos. Você entendeu? O que a gente tem que entender é que no presente momento, a gente vive um determinado estágio do processo que é marcado pelo uso dessa expressão e por determinadas características, certo? Para globalização. Tudo bem? Então é isso que eu vou passar para vocês, é uma aula simplesinha, tranquila, então vamos lá. Hoje, presente momento, mundo globalizado, globalização. Como é que é? Bom, primeira coisa, pessoal, com o fim da Guerra Fria, o mundo deixou de ser bipolar. Acabou aquela divisão capitalismo-socialismo, Estados Unidos e União Soviética, certo? Beleza? Então, hoje o mundo é multipolar. E perceba que eu fiz questão de colocar aqui um mapa da década de 90, quando veio o advento disso, tá? Do fim da Guerra Fria, certo? Você tinha o bloco americano com os Estados Unidos no comando, certo? E a América como área de influência. Você tinha o bloco europeu, que é a União Europeia, e a Alemanha é a locomotiva da União Europeia. E a África como área de influência, que é a questão do neocolonialismo do século XIX. E você tinha a Ásia, o Extremo Oriente, certo? E o Japão como polo de influência, tá ok? Então você tinha esse mundo multipolar. Pessoal, da década de 90 para cá, isso aqui já não vale tanto mais. Você ainda tem essa configuração, mas já mudou muita coisa. Por exemplo, quando você fala em bloco asiático, gente, pelo amor de Deus, hoje a China, inegavelmente, é a grande potência da Ásia. Segunda maior economia do planeta, maior população absoluta, pô. O pessoal prevê que para os próximos 5 a 10 anos a China pode passar os Estados Unidos como a maior economia. Quer dizer, é uma coisa que muda, é dinâmica. Você tem o surgimento dos BRICS, os países emergentes, certo? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Todo mundo se lembra? Se você não conhecia, meu querido, deixa eu apresentar ele para você. Esse aqui é o nosso amigo Jim O'Neill, certo? Esse cara aqui, Jim O'Neill, esse cara aqui, certo? Ele era funcionário, é funcionário, acho que ainda, de um grande banco de investimentos conhecido como Goldman Sachs, daquele aqui, Goldman Sachs, certo? Ele que criou na década de 90 a expressão BRIC, certo? No começo era BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, que ele enxergava países com grande potencial de crescimento. Aí, na primeira década do século XXI, a gente acrescentou no acrônimo a letra S, South Africa. Então aí veio BRICS. Agora, a grande aposta dele é ele já falou isso, é o MINT, que é menta em inglês, mas não tem nada a ver com menta. México, Indonésia, Nigéria e Turquia. Ele acredita que essas são as grandes apostas para daqui a alguns anos, para a próxima década, vamos dizer assim, certo? Então, novos polos de influência surgirão. Então, hoje o mundo definitivamente é multipolar. Beleza? Muito bem. Segunda característica, pessoal, acabou a divisão leste-oeste. Acabou. Socialismo, capitalismo, Europa Oriental, Europa Ocidental, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, acabou. Hoje a divisão é Norte-Sul. E essa divisão não é feita pelo Equador, não é pela linha do Equador. É essa linha flexível aqui, ó, que separa quem? Países ricos de países pobres, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Embora eu tenha minhas ressalvas, tá? Principalmente em relação ao pessoal da Ásia Central. Quando eu vejo essa turma aqui, ó, para cima da linha, poxa, Uzbequistão, Cazaquistão, Turcomenistão, só porque é ex-república da União Soviética, eu fico meio cabreiro, tá? Beleza? Mas tudo bem, certo? É a divisão que a gente tem hoje. É uma divisão norte-sul, centro-periferia, ricos, pobres, desenvolvidos e subdesenvolvidos. Embora aqui no sul você tenha uma parte dos emergentes localizados aqui. 4 deles, Brasil, África do Sul, Índia e China. Só a Rússia que a turma fala que está lá para cima. Tá certo? Beleza? Muito bem. O que mais? Outra
coisa que é inegável, certo? Pessoal, presta bem atenção. Eu gosto de falar isso. E não é como saudosismo, mas é no seguinte sentido. Gente, uma ideologia dificilmente ela morre. Se fosse assim, não devia ter neonazista, certo? Porque Hitler morreu na Segunda Guerra. Se você colocar assim, não devia ter cristão também. Perceba, moçada, que Jesus Cristo foi crucificado, sepultado, aí ressuscitou, tal coisa, aquele troço todo. Mas ele não estava aqui, aí subiu, né, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que estava muito bem. Gente, 300 anos depois da crucificação de Cristo, o Império Romano era cristão e ele não estava aqui. Olha a força da palavra, certo? Então, é difícil você falar que uma ideologia morre, uma ideologia vai morrer. Ela não morre, certo? Agora, inegavelmente, hoje, é muito complicado você defender assim plenamente o socialismo. Porque quando você parte para um debate, para uma conversa, e você coloca os argumentos para o socialismo, você vai escutar de volta um argumento também que é arrasador. Mas escuta, se o socialismo é tão bom, por que ele acabou? Na União Soviética, por que a maioria dos países socialistas está se abrindo para o capitalismo? Menos a Coreia do Norte, que é atrasada pra caramba. Certo? É um fato. O capitalismo hoje ele é hegemônico. Fenômenos como a queda do Muro de Berlim, certo? A reunificação da Alemanha, o fim da União Soviética, tá aqui o Mikhail Gorbachev e o Boris Yeltsin. Isso aqui sacramenta a hegemonia do capitalismo como sistema dominante no presente momento do cenário global. Então isso é um fato. Beleza? Muito bem. Outra, a revolução técnico-científica. Marcelo, a revolução técnico-científica é aquela que eu posso chamar de terceira revolução industrial? Sim, também pode. Terceira revolução industrial ou técnico-científica, tá? Ela tem algumas características muito claras. Quais são? Primeiro, moçada, ela começa nos países desenvolvidos e posteriormente se espalha para outros países. Isso após a Segunda Guerra Mundial, a segunda metade do século XX. Segundo, continuamos dependentes do petróleo. Isso é um fato, ainda há uma dependência do petróleo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super curso do IBGE 2016. Gostou da aula do professor Marcelão? Cara, o professor Marcelão é top de linha, esse é o nível das aulas do nosso curso, pode ter certeza disso. Estou convidando vocês a acessarem o nosso site para efetuar a sua matrícula no nosso curso completão IBGE 2016, por apenas 10 mensalidades de R$25. Pode ter certeza que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Por favor, façam suas pesquisas, procurem, que eu tenho certeza que você vai chegar a essa conclusão. Tá certo? Então vem estudar conosco, IBGE 2016, super curso do Lá Concursos, por apenas 10 de R$25. Espero você, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.